todos. Que a infinita paz do Mestre Jesus possa nos envolver. Possam nos envolver nessa noite, trazendo a cada um de nós a tranquilidade e a paz que os Espíritos proporcionam a cada dia que aqui vemos nessa casa, que os Espíritos promovem em cada um de nós quando lemos uma página de harmonização ou quando temos a oportunidade, como nessa noite, de falar do Evangelho do Cristo. Mas, para começarmos a pensar no estudo dessa noite, cujo título Não Coloqueis a Candeia sobre o Alqueire, nós temos que começar a pensar na própria doutrina espírita. Esse mês estamos a estudar o capítulo 24, que diz que a luz, ela não pode ser colocada de uma forma que não brilhe e que não indique com a sua luminosidade um caminho que nos tire da escuridão. Então, durante todo o mês, nessa página do Evangelho, que é o capítulo 24, há um chamamento da espiritualidade para que nós nos coloquemos, cada um de nós, por onde formos, como aquele que leva o Evangelho do Cristo não somente nas suas palavras, como, acima de tudo, nas suas ações. E isto é um grande aprendizado, jamais um desafio. Por que um grande aprendizado? Porque à medida em que eu mudo a minha forma de pensar e me torno uma pessoa muito mais tranquila, muito mais harmoniosa, o mundo ao meu redor também se tornará assim. Nos queixamos muito mesmo, de como encontra-se a sociedade atualmente. E às vezes somos nós, os nervosos da sociedade. Às vezes somos nós que não estamos a movimentar e estamos colocando assim a candeia sobre o alqueire. Então vamos começar a pensar, meus irmãos, nesta noite, através da doutrina espírita, a doutrina do Cristo. Então pensemos, o Cristo a todo momento que falava com cada um de nós, e hoje, quando fala aos nossos corações, irradiando, trazendo a cada um de nós uma consciência, o Cristo nunca criticou. Ele sempre falou em forma de reflexão para que permitíssemos que cada um de nós, diante da história da vida nossa, pudéssemos nos refazer da nossa caminhada. E o Cristo, quando inicia o seu apostolado, ele não toma para si tão somente esta missão. Ele reencarna, adquire um corpo como o nosso, um espírito de tamanha grandeza, de tamanha moral, surge no momento de uma sociedade também confusa, mas quando ele inicia as suas pregações, o seu apostolado, o que ele faz? Ele convida 12 homens de personalidades distintas, de formação de família e pensamento diferente, homens trabalhadores, homens simples, homens rudes, para estar a seu lado. A esses 12 homens, ele não sentou e falou assim, olha, primeiro eu vou treinar você para depois você falar da minha mensagem. O que Jesus fez? Convidou esses 12 homens, os apóstolos, para ir com ele. Deixe tudo e me siga. Jesus não ofereceu um nada que não fosse a própria possibilidade desses homens se refazerem. E os 12 apóstolos saíram com ele e ouviam suas pregações, bebiam de suas palavras, ajudavam por onde ia, e Jesus o preparava para que um dia eles também, sozinhos, pregassem o Evangelho por onde pisassem. E assim esses 12 homens, totalmente diferentes um dos outros, assim o fizeram. O Cristo sempre avisava a eles, eu não estarei sempre com vocês da forma como vocês estão a me ver, encarnados, mas eu estarei eternamente com vocês como Espírito. E esses 12 homens foram se fortalecendo, esses 12 homens foram aprendendo a aceitar o outro, foram aprendendo através do Cristo a ser pacíficos, a estenderem a mão,
Mesmo que eles não tivessem, eles começaram a aprender a retirar de si para dar. Eles começaram a fundar o que hoje nós entendemos até como um processo religioso, que é de religação. E assim eles foram fazendo. Quando Cristo passa por todo o seu processo de crucificação, de julgamento e morte, todos nós acompanhamos, pelo que nos trouxe a Bíblia cristã, o que aconteceu com cada um desses homens. E como foi a reação deles diante daquele momento do Cristo. Que por mais que eles acompanhassem o Mestre, por mais que eles vivenciassem cada cura, cada palavra, cada instante, eles ainda temiam, como nós até hoje também ainda tememos, pela dor, pelo medo. Ou eles imaginavam no Cristo que ali teria um guerreiro, mas um guerreiro de espada na mão. Eles não entenderam melhor dizendo, sim, mas eles esperavam que houvesse a força física, porque eles eram acostumados à força física. E quando Cristo trouxe todo o seu evangelho, e eles foram se educando pouco a pouco, mesmo nesse momento final do Cristo aqui na terra, com seu corpo de carne, alguns se esconderam, outros negaram, e outros, como foi o caso de Judas, o entregaram. Então pensemos, a doutrina espírita nos fala que somos espíritos, que aprendemos conosco e com o todo, mas que a história de cada um de nós, aqui dos dois lados da vida nessa sala, estando encarnados ou desencarnados, é uma responsabilidade de cada um. O Cristo sabia da fragilidade daqueles homens. Ele não se cercou de homens que iriam protegê-lo. Ele se cercou de homens, de espíritos, que sabia que iriam, diante de tudo que fossem vivenciar, aprender a salvar as suas próprias vidas através do amor e assim salvarem a de outros. Porque os apóstolos tiveram tanta força para levar adiante o Evangelho do Cristo, porque eles precisaram elaborar dentro cada um deles o que eles viram e viveram. E isso ficou forte dentro deles. E assim, Pedro tornou-se, como o próprio nome dele em latim se diz, né? um assento, uma pedra firme, sólida, sob o qual a Casa do Caminho, que foi um local em que Pedro foi ajudando a tantas almas, pôde ser assentada. E assim nós poderíamos falar aqui da personalidade de cada um deles. Por que trago e falo sobre os apóstolos? Porque a todo momento eles tiveram Cristo falando ao seu coração de forma encarnada e depois eles tiveram Cristo falando para eles como Espírito. Eles foram medianeiros, eles foram médiuns, porque mediaram em outro momento entre os dois mundos. Estiveram com o Mestre e depois levaram sua mensagem, intermediando a todo momento. Mas, como falávamos, desses 12 homens, Judas, entendeu a mensagem de uma forma como ele, como Espírito, já trazia dentro de si e como ele esperava que fosse o reinado do Cristo. Ele esperava que houvesse realmente um grande corte e que o Cristo resgatasse a todos, mostrasse a sua força de uma forma diferente do que ele via. Judas entendeu que se ele provocasse uma situação, que se ele criasse uma situação, que o Mestre Jesus colocaria, enfim, todo o seu poder e mostraria a todos: olha, eu sou o Salvador. Judas pensa de uma forma, age pautado no que pensou. E tudo mais acontece. Diante da sua atitude, quando ele percebe tudo o que aconteceu com o Mestre Jesus, do seu sofrimento na cruz, da forma como ele foi morto, surge um grande arrependimento nesse espírito. O arrependimento que, segundo é trazido por Humberto de Campos,
Ou podemos também ouvir nos relatos trazidos por Divaldo Pereira Franco, um sofrimento que nós não temos condição de avaliar. Um arrependimento, uma culpa que não sabemos mensurar. E assim esse espírito desencarna carregando consigo tanta dor, por não ter compreendido as palavras do Mestre. Anos se passam. Esse espírito tem a chance de voltar em outras encarnações. Esse espírito segue a sua caminhada como espírito, mas trazendo sempre na sua mente essa dor e esse arrependimento. Ele não fez o que o Cristo pediu a cada um de nós, o que os espíritos falam com cada um de nós. Ele não se perdoou. O Cristo foi resgatá-lo em regiões muito difíceis, que ele, pela sua dor e por sentir-se culpado, se deixou arrastar por essas regiões. E o próprio Cristo, com todo amor, envolve Judas e o retira desse local. E diz para ele: se perdoe. Você é um espírito, você está em aprendizagem, outros momentos haverão. E assim esse espírito vai se preparando, tem outras reencarnações, até que ele chega no momento em que ele volta à Terra num corpo feminino. E ele reencarna num país chamado França, que já vivia por 30 anos uma guerra com a Inglaterra. Esse espírito reencarna como Joana d'Arc, conhecida como a jovem de Dom Remy, aquela que ouvia vozes que nos dias de hoje seria trancafiada com toda certeza, ou tomaria altas doses de medicações, porque todos diriam que ela estava enlouquecida, tendo alucinações, porque ela ouvia e via os espíritos. E esses espíritos diziam muitas coisas para ela e ela transmitia para as pessoas, e ninguém acreditava nela. Durante um tempo, inclusive, ela mesma se assustava com aquilo, ela mesma não sabia o que era. Existe um livrinho de Hermance Dufour, em que a própria Joana d'Arc, ela diz assim, ela inicia esse livro, ela falando sobre ela. Filha de um simples agricultor, minha vida deveria ter sido calma e pacata, como um riacho desconhecido que corre sobre a relva. Mas não foi assim. Deus não o quis. Não foi a ambição, mas sim as imperiosas ordens do céu que me fizeram sair da minha humilde condição. A meus olhos, as flores dos campos eram 1000 vezes mais bonitas que todas as joias de um rei. E eu achava que a glória era como uma chama que queima a borboleta que ousa aproximar-se. Não me orgulho de minha missão. Eu a vejo como uma gota de orvalho caída, por acaso, numa folha, da qual ela logo escorrerá para se evaporar como suas semelhantes. Qual era a missão dela? Libertar a França do jugo de anos de guerra contra um país vizinho, muitas dores, muitas mortes. A missão dela era cessar tudo aquilo que acontecia e que fazia com que cada vez mais a violência existisse. Então Judas, reencarnando, num corpo feminino, traz consigo uma mediunidade que assustou a ela própria. Como ela disse aqui, no início do capítulo, não me orgulho da minha missão, mas foi dada por Deus. Esse espírito resgata toda a dor que ele sentiu ao entender que o Cristo iria libertar toda uma população através da violência, quando esse espírito reencarna em épocas tão distantes, e ele, agora num corpo feminino, liberta todo um país que vivia em guerra. Mas agora, sob a orientação de espíritos de luz, como Miguel Arcanjo, como Santa Catarina ou Santa Margarida, que eram os espíritos que conversavam com Joana d'Arc. Por que eu trago isso no início? Para mostrar que a doutrina espírita nos aponta não são os fenômenos espíritas. A psicografia, a psicofonia, a comunicação do mundo dito dos mortos, aonde todos estão bem vivos, obrigado, para que cada um de nós possamos acreditar na vida além do túmulo. A doutrina espírita nos traz muito mais do que isso. Ela nos diz que existe um caminho a ser percorrido pelo nosso espírito
para finalmente nos acalmarmos de tudo aquilo que trazemos dentro de nós. Que sempre haverá uma possibilidade diante daquilo que eu julgo ter sido o meu grande erro e que às vezes ainda trago guardado em algum canto da minha mente. Vejam a página dessa noite, aonde Dr. Herme Baltazar dizem assim: será que apenas o desejo de vez em quando escapar da linha seria? Será o quê? Indaguem antes de qualquer resposta. Será que temos apenas um desejo de vez em quando pensarmos torto, sair da linha? Ou será que, na verdade, esse sair da linha pode ser uma punição que fazemos a nós mesmos e assim castigamos o nosso corpo? Pode ser que seja um prazer que eu ainda trago escondido lá num canto qualquer da minha mente, porque o meu espírito ainda está preso a alguma coisa que já viveu. Então, quando falamos dessa possibilidade de mudança que a doutrina espírita nos aponta, lembramos, a doutrina nos mostra, os espíritos, a possibilidade da reeducação dos sentimentos de cada um de nós. Os fenômenos espíritas existem para, vou me repetir, comprovar que a morte é só dessa carne aqui, jamais do espírito. Então, um dos fatores que nos mostram essa possibilidade é a mediunidade. E perguntemos para cada um de nós, assim como Joana de Darc, que havia recebido a possibilidade de resgatar tudo que seu espírito trazia por dor, não como castigo, mas acima de tudo como possibilidade, porque o próprio Cristo pedia ajuda, se perdoe. Então esse espírito pede uma oportunidade num outro momento, porque ele não conseguia se perdoar, então precisava libertar, parar dores de povos. Perguntemos a cada um de nós: temos medo da mediunidade? Temos medo quando alguém fala para nós assim: será que você não é médium? Será que isso que você está sentindo não é alguma coisa relacionada à sua mediunidade? Será que não temos, cada um de nós, medo quando constatado que realmente aquilo que nós sentimos tem a ver com o processo mediúnico e nós temos o medo de assumir um compromisso com a mediunidade? Meus irmãos, pensemos. Vou repetir o que os Espíritos trouxeram aqui no Evangelho. Digamos, primeiro, que a mediunidade se prende a uma disposição orgânica, da qual todo homem pode estar dotado, como a de ver, de ouvir, de falar. Então vamos começar a pensar assim. Se entendemos já que a doutrina espírita não são os fenômenos espíritas, que a doutrina espírita é uma poesia que é entregue a cada um de nós, explicando que nosso espírito ele é livre para se refazer e que os fenômenos são as comprovações que necessitamos. Então, a mediunidade, por ser uma disposição orgânica, assim como é falar, ouvir, ou seja, que ela pode estar presente em todos nós, então ela não é algo a se temer. Alguém aqui tem medo da própria inteligência? Alguém aqui tem medo da própria capacidade de ver, ouvir ou falar? Não. Por que então vamos ter medo da comunicação entre os dois mundos? Lembre-se, os Espíritos falaram que pode. Os Espíritos não estão dizendo que todos passarão pelas fileiras da mediunidade no trabalho ostensivo ou no trabalho dentro de uma casa espírita ou nas religiões que forem, no contato dos espíritos. Mas vamos perguntando a cada um de nós aqui. Quem aqui já não teve uma ideia, entre aspas, quem aqui já não teve uma fala que espantou-se e falou assim: nossa, nem eu mesmo sabia que eu sabia disso? Quem já não teve um pressentimento? Quem já não teve uma sensação de perceber uma presença amiga, ou às vezes a presença não era tão amiga? Quem já não teve algo assim?
Vou contar uma historinha para vocês rirem. Na minha época de estudante, vocês sabem que o estudante é o sujeito mais sem dinheiro dessa vida, né? Gente, eu era tão dura que o rapaz que vendia churrasquinho de gato, ele não só vendia para a gente fiado, como um dia virou assim: se vocês precisarem de dinheiro emprestado, eu empresto, tá? Porque, tadinho, estava careca de ouvir as histórias nossas ali da dureza, né? Então, estudante é o sujeito mais duro que existe. Estudante pobre é mais pobre ainda, né? E aí o meu companheiro, né, era uma turma que nós dividimos lá, eu vim a Cabo Frio, não me lembro a necessidade que eu tinha, eu estudava em Niterói, e ele estava muito, muito gripado. E ele falava assim: Dirce, eu estou tão gripado, não tenho nem dinheiro para o remédio, o que eu vou fazer agora? Aí a gente brincava: deixa que gripe passa, depois de 7 dias ela passa, não tem jeito não. Se piorar, né, vai ter um hospital, alguma coisa, nós rimos daquilo. E aí ele falou assim: olha, lá na geladeira já ficou algumas bananas e leite. Eu me lembro disso, estou falando, a cena está na minha mente. Eu entrei no ônibus e falei assim: bate banana, leite e põe muita fé. E bebe, hein? Quando eu voltei, ele estava melhor. Eu falei assim: aí, o que você fez? Tomou algum remédio? Ele falou assim: não, leite, banana e pus muita fé. Ele falou assim: pus mesmo, disse, rezei e pedi que eu não podia ficar doente. Como é que eu vou ficar doente? Eu trabalho, faculdade, tudo ali e tal. Enfim, por que eu estou contando essa história? Claro, isso daí não foi uma comunicação mediúnica, isso aí não foi uma grande intuição. Não. Isso foi o carinho de 2 colegas de faculdade. Ali um dizendo para o outro: pega aquilo e põe e tal. Mas ficou para ele. E ele falou: eu pedi, eu rezei antes de fazer minha vitaminazinha, eu pus fé de que iria me ajudar. Mas isso mostra o quanto cada um de nós, mesmo que na época não era espírita, mesmo que não tenhamos uma fé, mesmo que não pratiquemos a fé, mesmo que não tenha os contatos que a gente possa imaginar, mas que nós temos dentro de nós essa ideia de que o mundo espiritual está presente na nossa vida. E aí é uma dicotomia, uma separação, porque ao mesmo tempo que nós falamos que o mundo espírita está presente em nós, nós tememos esse mundo. Ao mesmo tempo que nos comunicamos com esse mundo, nós às vezes não sabemos o que fazer com essa possibilidade de realmente haver essa comunicação maior, passando por quem? Por nós. Volto à página quando diz aqui: estamos nos dirigindo a vocês, lembrando certos objetivos essenciais para tarefas como a cura. No caso aqui, os espíritos falam para os médiuns que foram direcionados para o trabalho da cura. As necessidades orgânicas todos já conhecem. E aí ele vai citando alimentação sadia, ausência de álcool, tanto a bebida dita social quanto a bebida que contenha álcool, os cuidados espirituais, mente limpa de orgulho, de malquerências, o equilíbrio. Enfim, há uma lista aqui de pedidos que a espiritualidade faz para cada um de nós, que já estamos nas fileiras da mediunidade. Deixa eu perguntar: qualquer coisa que ele tenha pedido aqui atrapalha a vida de alguém? Ou faz com que a gente se torne pessoas mais tranquilas? Pensemos. Muitos temos o medo da mediunidade por achar que teremos que nos tornar uma pessoa diferente. Uma pessoa que não socializa, uma pessoa que não sorri, que não brinca, uma pessoa que não participa mais dos festejos, seja da família ou da sociedade. Ou seja, começamos a ter uma ideia de que a mediunidade, além do receio que temos às vezes desse contato com o mundo espiritual, apesar de vivermos imersos no mundo espiritual, nós ainda temos um outro receio, de que a mediunidade venha mudar minha personalidade. Meus irmãos, a doutrina espírita nos fala que a nossa personalidade, ela evolui, mas ela não é modificada. Então, quando os espíritos falam do cuidado que devemos ter, aqui eles apontam os médiuns, mas quando nos falam dos cuidados que devemos ter conosco, seres encarnados, não é só por conta da mediunidade, mas do equilíbrio mental, emocional e de saúde, já que estamos num corpo físico, que cada um de nós necessitaríamos, independente da mediunidade ou não. Então comecemos a desmistificar o ser médium.
Assim como o estudo de hoje pede que, além de desmistificarmos o ser médio, que não endeusemos o médium. O médium não tem uma diferença do outro. Ele apenas põe-se como um medianeiro entre dois mundos. Ele coloca-se como aquele que pode ajudar a levar uma palavra de carinho ou a levar fluidos que possam ajudar. Mas como ele chegou até esse ponto? Vamos mais à frente conversar um pouquinho. Primeiro, acho que seria interessante a gente entender que o médium é como se ele fosse o canal para se estabelecer uma comunicação. Que a mediunidade é a comunicação. O médium não é todo o processo. O médium faz parte de um processo onde espíritos, sejam superiores, sejam familiares, sejam sofredores, precisam se utilizar para comunicar com nós outros. Então, ser médium é aquele que media entre dois mundos, é a mediunidade, é a possibilidade para que essa comunicação ocorra. Então, não existe nem assombro, nem endeusamento. Essa é uma possibilidade de refazimento que o espírito carrega consigo e que, diante da sua encarnação, ele é convidado para o trabalho do bem e da caridade. Mas vocês acham que aquela senhorinha que neste momento está conversando com alguém, levando uma palavra de paz, que está com seu coração envolto com tantos sentimentos, que ela ali não vai ser uma comunicação, não vai ser um canal? Que ela ali não vai ter a possibilidade de levar para alguém um acalanto? Vocês não acham que nesse momento um homem que esteja tentando ajudar alguém e pedindo a Deus, a Jesus, que o ajude, que o inspire, ou mesmo que ele ainda até não eleve a sua prece, mas que o seu pensamento bondoso já seja por si só a prece. Vocês têm dúvidas que ele será intuído? Que ele será ajudado? Então, mesmo que a gente não se ponha para o trabalho, mas o nosso sentimento irá nos colocar no trabalho do bem, junto com Cristo, tal qual falávamos no início, quando os 12 apóstolos, diferentes entre si, com seus medos e as suas fragilidades, eles foram convidados pelo Cristo e ali eles fizeram trabalho. Então pensemos, neste exemplo dos apóstolos que o Cristo nos dá, ele diz então que a mediunidade, mediar entre dois mundos, e a possibilidade da comunicação desses dois mundos não ficaria circunscrito aos homens da lei, aos doutos, aos sábios. Não ficaria restrito a todos aqueles que achavam que sabiam um pouco mais do que o outro, porque, como foi dito aqui, não são aqueles que estão saudáveis que precisam do médico, são aqueles que estão adoecidos. Aqueles homens ali, quando ele os convida, foi para mostrar para nós que é na simplicidade que se encontra baseado toda a sua doutrina de amor. E a simplicidade não passa exatamente para que eu tenha o título ou não, passa na simplicidade dos meus gestos e das minhas atitudes. Então vocês podem perguntar, como foi dito aqui na página do Evangelho, se mediar entre dois mundos, se trazer uma comunicação é uma ação do bem, é uma caridade, por que algumas pessoas fazem tão mau uso disso? Por que algumas pessoas ouvem, trazem a comunicação, têm o contato, têm o trabalho, às vezes, dentro da casa espírita ou em outras religiões, e essas pessoas têm um caráter duvidoso? Por que algumas pessoas dizem, falam de uma forma tão bonita sobre o Cristo, mas na intimidade do seu lar, ou no convívio com seus amigos de trabalho, aparentemente essa pessoa não ouviu o que ela mesma falou? Aonde está, então, para essas pessoas, o remédio? E aí, novamente, o Evangelho nos diz, para essas pessoas, aquela mensagem chegou primeiro. Para essas pessoas, não restará a menor dúvida de que o mundo dos espíritos existe, de que o espírito precisa evoluir e do quanto ela ainda continua a errar.
Porque, mais uma vez, os Espíritos vêm nos alertar que nós olhamos e vemos o ser humano pelo que ele nos apresenta, mas nós não sabemos o que ele traz na sua mente. Julgamos o comportamento do outro, mas nós nem entendemos por que o outro tem esse comportamento. Se ele está adoecido e ele precisa de um remédio, esse remédio não vai ser negado. E para alguns, a mediunidade vai ser o remédio. Porque ao sentir a vibração de amor de um espírito, ao sentir uma comunicação sendo trazida através daquela pessoa, ela ficará com um pouco daquilo para ela. Lembremos de Judas? Ninguém sabia o que passava na mente dele. Até hoje, ainda temos no nosso país a ideia do malhar o Judas, né? Do castigar. Até hoje, quando é citado como traidor. Então, julgamos a atitude do outro sem compreender de verdade o que se passa dentro dele. Judas não tinha a intenção da traição, ele tinha a intenção da libertação. Tanto que ele carrega essa intenção de libertar até quando ele veste um outro corpo, um corpo feminino. E assim somos nós. Vamos carregando conosco a mediunidade e sabemos, porque nos conhecemos muito bem, o que a mediunidade poderia nos ajudar. Como, ao abraçar um trabalho, eu poderia me tornar uma pessoa diferente. Mas aí, novamente, a pergunta que os Espíritos nos fazem. Queremos nos tornar essa pessoa diferente? Desejamos ser melhores? Já estamos firmes para deixarmos para trás quem fomos? Vejo que o convite chega a todo momento, chega a toda hora. E assim, podemos começar a pensar. Toda vez que alguém falar, eu acho que você é médium, eu acho que isso que você sente é mediunidade. Não tema, mas procure saber de verdade o que estão falando para vocês. Assim como que falam para cada um de nós que aqui um dia chegamos. Essa página, como foi dito aos médios de cura, pensemos assim nessa noite. Mas como alguém então se torna um médium de cura? Como disse antes, não existe nada de diferente. É uma predisposição, como os Espíritos já nos colocaram, orgânica, porque o Espírito traz consigo essa predisposição para a ajuda. Então, uma mediunidade, para ser bem compreendida e exercida, ela requer algumas coisas, como foi dito na página, mas ela requer um outro. Ela requer estudo, compreensão. Requer que eu entenda o que de verdade eu sinto. Quando a hora de entrar um recinto, às vezes eu entro toda alegrinha e saio de lá murchinha, como se alguém tivesse jogado água quente numa flor. Às vezes eu estou feliz da vida e em alguma situação ou outra parece que aquilo muda o meu humor e eu saio cansada daquele lugar. Porque às vezes o meu corpo dói e na medicina tradicional não se encontra uma resposta. E assim, precisamos do estudo para compreender o que está se passando comigo, com o meu corpo e com a minha mente. Os estudos vão nos esclarecendo e os estudos vão nos mostrando que é uma possibilidade que cada um recebeu e que não vai trazer sofrimento quando finalmente eu me entender com as minhas próprias faculdades. Esse estudo se dá como? Esse estudo se dá como nós estamos fazendo agora. Numa palestra. Como se dá, como eu mostrei a vocês, num livro. Como se dá nos estudos sistemáticos que as diversas casas da região, inclusive a casa de Leon Denis, oferece. A mediunidade, para o médium, ela precisa da segurança. Numa casa como essa que estamos hoje, que é de Leon Denis, se começa eu conhecendo, por exemplo, a história do Espiritismo e vai passando por outros estudos até que eu esteja seguro, tranquilo. No meio do caminho, o que está acontecendo comigo? Eu já também estou pensando meu pensamento, estou trocando meu pensamento. E aos poucos a gente vai entendendo algumas coisas que acontecem. Por exemplo,
Meu amigo Mário, ele vai fazer a sustentação dos passes. O que é a sustentação dos passes? O Mário vai conversar conosco durante o tempo que cada um estivermos recebendo o passe, para manter a nossa mente alinhada. O Lopes está aqui, olhando para cada um de nós, mas ele tem com ele uma preocupação de que tudo corra bem, tranquilo, harmonizado. Ele traz a peça e vai unindo a nossa mente. Alguns companheiros estão sentando aqui na frente, não é que é privilégio do médico sentar aqui na frente, não. É um carinho deles para quem está falando. Porque daqui vai se misturando os pensamentos. Tudo isso numa compreensão de algo chamado magnetismo, para que a gente não sinta os embates. Mas isso vão tempos de estudo. Isso se vai, a cada dia mais eu aprendendo um pouquinho. Então eu vou desenvolvendo a minha compreensão, eu vou desenvolvendo o meu entendimento, até que finalmente, aquela faculdade que trago mediúnica comigo, ela possa ser colocada para o auxílio, nós, encarnados, e do mais alto. Aí, finalmente, eu me encontro médium. Falo pela casa que eu frequento, mas a grande maioria das casas é o mesmo procedimento. Aí vocês podem falar assim, mas e quem não quiser? E quem não trouxer consigo essas faculdades? E quem achar que não precisa? Como será isso para o espírito? Veja bem, se eu estudo, se eu quero mudar, se eu já tenho amor no meu coração, isso se dará como um aprendizado em outras áreas, de outras formas, em outros momentos. Porque um espírito será sempre um espírito, e um espírito espírita também sempre será aonde for. Na postura, no caráter, na moral, aonde eu for, eu terei dentro de mim esse pensamento. Eu retornei a essa vida para educar meus sentimentos, eu voltei a essa vida para ajudar ao outro. Eu agora entendo isso. Livre-arbítrio. Então ninguém se sinta nem pressionado, nem impressionado, e muito menos achando que a mediunidade, se ela não for exercida, que eu vou me tornar um ser totalmente feliz. A mediunidade é um instrumento para cada um de nós. O amor é uma responsabilidade de todos nós. E exercer o amor, tanto através da mediunidade ou através dos encontros que vamos fazendo pela vida e por onde formos, é de verdade que vai trazer a evolução de cada um de nós. Então, não tenhamos receios de sermos diferentes. Agora, a comunicação com o mundo espiritual, aí, como nos dizem aqui os espíritos, neste livrinho chamado Livro dos Médiuns, que Kardec nos trouxe, diz assim: todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode, pois, dizer que todos são mais ou menos médiuns. E lá no Livro dos Espíritos, lá na pergunta 459, diz assim: os espíritos influem nos nossos pensamentos e nas nossas ações? Sobre esses aspectos, a influência deles é maior do que imaginais, pois com muita frequência são eles que vos dirigem. Temos pensamentos que não são próprios e outros que nos são sugeridos? Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que vários pensamentos vos chegam ao mesmo tempo, sobre um mesmo assunto, e com frequência muito contrários uns aos outros. Pois bem, há sempre pensamentos vossos e nossos. É o que vos deixa na incerteza, porque todos tendes em vós duas ideias que se combatem. Então os espíritos nos lembram que a influência dos espíritos sempre haverá. Por como que eles dizem, de ordinário, são eles que nos dirigem. Então, estando eu na condição de médium, utilizando-se da mediunidade, estando eu na condição de espírito encarnado, sempre o mundo espiritual estará a meu lado. Como farei para me manter em comunicação com eles?
mente tranquila? Como farei para me sentir abraçada, acalentada ou orientada por um bom espírito, por um bom amigo espiritual? A prece. Como fazer para que eu não me sinta tão temerosa diante dos embates da vida e que às vezes a gente se sente sozinho? Lembre-se, Cristo avisou para cada um de nós que nunca estaríamos sozinhos, que Ele nunca nos deixaria. Então não somos sozinhos. Temos um mestre que reuniu 12 homens. Esses 12 homens espalharam a sua palavra. Temos um mestre que nos guia até o dia de hoje e por toda uma eternidade. Utilizemos nós da mediunidade ou não? Mas o Cristo sempre estará presente junto de cada um de nós. Ele sempre estará reunindo a nós como reuniu aos apóstolos. E aí Ele nos reunirá de uma outra maneira. Ele nos reunirá como uma grande família. Essa grande família que Ele disse que é universal. Hoje o Cristo não mais precisa que 12 homens saiam a pregar suas palavras. Hoje o Cristo precisa de mais de 12 homens. Ele precisa de cada um de nós. Ele precisa do equilíbrio de cada um de nós. Porque, como repito as palavras, muitos estão adoecidos e precisam desse remédio. E que cada um de nós possamos nos fazer médico de almas. Alguns estarão sendo médicos de almas que já não têm mais o corpo de carne. Os médiuns. A grande maioria de nós seremos os médicos de almas ao acalmar nosso coração, acalmar nossa mente e recebermos uma boa intuição através da nossa prece e levar a paz ao outro. Então, meus irmãos, quando estivermos no nosso lar, e às vezes o nosso lar passa por embates tão difíceis, né? Passa por dificuldades tão pesadas, lembrem, eu posso ajudar através do amparo de luz, através da prece bem sentida, através da minha própria calma. Eu posso pedir um amparo para todos esses que estão aqui. Eu posso pedir a luz para esse ambiente que eu estou. O que estamos a fazer? Mediar. Porque eu aprendi, eu estou estudando. Eu sei que o Mestre Jesus está iluminando, eu sei que aqui em torno de mim, espíritos bondosos e que me querem o bem, e de todos aqui, vão ajudar o meu lar. Estou diante de alguma situação pela vida e que eu vejo que ali todos estão muito raivosos, irados, que vejo que ninguém ali consegue manter a sua calma, a sua tranquilidade, que eu me faça luz, na certeza do Mestre. Como? Eu já entendi que ali existem espíritos de luz e de paz, e existem espíritos confusos, não sabendo como fazer para controlar aquilo tudo, cada um se acusa. Então nós nos façamos em luz, em prece. Sou medianeiro. Há um convite para que eu me faça do bem, e aqui eu me farei. Se começarmos a ter essa postura, pouco a pouco, cada um assumindo a sua responsabilidade, cada um assumindo o seu papel, cada um levando adiante, não que a doutrina espírita é um fenômeno, mas que é uma grande escola, que o espírito é matriculado para que ele possa sair, vamos chamar assim, da sua ignorância emocional e atingir um mais alto grau de paz, que é quando nos tornarmos espíritos de luz. Quando compreendermos isso, eu diria que nem as religiões necessitariam haver com tantas distinções, mas uma única religião chamada amor, e tendo como grande dirigente o Mestre Jesus. É isso que aguarda cada um de nós. União, paz, fraternidade. Mas lembrem-se, esse papel do mediar nasce realmente quando eu começo a conhecer a eu mesmo, num grande processo de paz e de perdão. Judas só pode ser Joana d'Arc quando ele começou o próprio processo do auto-perdão. Nós também
só conseguiremos ser bons médiuns quando começarmos o nosso processo de auto-perdão de quem somos. Não esperemos a perfeição de nós para conseguirmos finalmente chegar ao amparo da espiritualidade. Peçamos ajuda à espiritualidade para que possamos compreender a cada um de nós. Sejamos luz, meus irmãos. Esse mundo precisa de mais dessa luz. A espiritualidade precisa de mais que nós possamos estar ali para contribuir. Que as nossas mentes possam ter mais união, que aprendamos a nos chamar mais de amigos e que tenhamos essa certeza de que dias muito de luz e de paz para o espírito de cada um de nós aqui haverá. Esse é um instante da nossa vida. Esse é um instante de aprendizado. É uma grande possibilidade. Não temam aqueles que já perceberam em si a mediunidade. Não temam a esse trabalho a que foram convidados e o trabalho do bem. E a todos os outros que não se sentem assim nesse trabalho, não endeusem, não glorifiquem o médium. É um ser que está no processo de aprendizado e que não tem nada de diferente do outro. Pelo contrário, todos somos iguais, todos temos as mesmas possibilidades, todos estamos no mesmo planeta chamado Terra, porque acolhe a cada um de nós com a nossa similaridade de pensamentos. Então, olhemos cada vez mais e naturalizemos a convivência com o mundo espiritual. Hoje, aqui na casa, nós temos a possibilidade de recebermos uma mensagem no plano espiritual. Existe o médium, existe a mediunidade e existe a comunicação. Olhemos de forma tranquila e natural. Deixemos-nos absorver pela mensagem que vem. Sintamos o quanto aquela mensagem muda o nosso pensar, como nos dá ânimo para seguir num processo possível de acontecer, não para falar do fenômeno, mas para que a gente se resgate a cada dia. Então esse processo se dá e a gente vai vendo isso de forma muito tranquila, muito natural. Agora, prestem atenção, porque a mensagem se dá, mas às vezes uma saudade, uma alegria, às vezes um abraço amigo, está acontecendo junto de nós e nós não estamos nem a sentir. Estamos prestando atenção na mensagem, estamos nos envolvendo com tanta tranquilidade, nossa mente vai ficando em paz, e às vezes um grande familiar, um antigo amor, um espírito bondoso se aproximou de nós. Vamos começar a viver o mundo espiritual de uma forma mais tranquila. Assim o Cristo nos pediu. Foi o grande pedido dele. Amai-vos, amai-vos. E é isso que vamos a fazer. Não temam o processo mediúnico. Aprendam a conviver no mundo espiritual. Não tornemos as coisas um pouco mais holísticas ou complicadas para cada um de nós. E assim nós vamos aproveitando muito mais a nossa jornada terrena. Por quê? Porque somos espíritos. Em algum momento, essa vivência do mundo espiritual será melhor compreendida. O futuro, mais à frente, com toda certeza, já não teremos essas divisões como falava antes. E as pessoas também aceitarão bem mais. Eu assistia hoje, antes de vir para cá, um vídeo em que Chico Xavier falava sobre isso. Que a mudança já se fazia presente. As pessoas já não têm mais medo nem vergonha de dizer que são espíritas, nem que trabalham numa casa espírita. As pessoas não são mais proibidas de nada em relação à doutrina espírita, porque a sociedade já vai aceitando. Então tenhamos a responsabilidade, porque é um momento em que muitos que nos antecederam lutaram para que houvesse. Muitos que nos antecederam trabalharam para que isso fosse possível. Então hoje, que tenhamos essa responsabilidade, que vivamos a nossa mediunidade com toda a paz e tranquilidade, conforme o Mestre Jesus nos pediu. Graças a Deus. Graças a Jesus Cristo.
A paz do Cristo esteja sempre junto ao coração de todos. Caros irmãos, ao encontrarmos as orientações do Cristo sobre a necessidade de procurarmos sempre a ligação do socorro na demonstração do amor do Cristo, indo ao encontro das dores, demonstrando que são os doentes que precisam de médicos. Para isto, muitos espíritos, ao buscarem a reencarnação, lembram-se desta fala do Cristo e dizem assim: quero ir para uma nova experiência e nesta hora eu preciso muito aliviar as dores dos que sofrem. Eu preciso muito ter condição de perceber esses dores. Preciso muito também levar uma palavra de consolo àqueles que estão sofridos. Quero me reabilitar na fala, quero me reabilitar na ação no bem. Eu preciso muito de ser estruturado, de ser orientado para isto. E os espíritos amigos da reencarnação dizem assim: então, vamos criar mecanismos na sua estrutura de ação do pensamento, na formação das suas células, para quando houver a multiplicação celular, na formação do seu corpo físico, as reações dos pensamentos dos desencarnados ao seu redor, que estão em sofrimento, as reações do pensamento dos encarnados ao seu redor, que estão em sofrimento, poderão interagir intrinsecamente nas suas células físicas. E você então irá perceber as dores, irá sentir no seu coração o sofrimento e poderá então tomar a atitude de ajudar, de socorrer. Muitos fluidos, forças vitais estarão circulantes na sua estrutura orgânica, no corpo físico. Então o Espírito diz que quer assumir esse compromisso para dentro de si mesma superar, elevar-se, amar, proteger, estar em paz na sua consciência. Quantos mergulham no corpo de variadas formas de percepção na reencarnação, onde chamam mediunidade, dentro da ação no próprio vida, em qualquer ramo ou qualquer ligação doutrinária, todos, independente das orientações de uma doutrina, vivenciam essas experiências, porque procuram desenvolver no seu coração o bem que tanto necessitam. E, caras filhas, a doutrina espírita vem trazer para todos que se interessem sobre a relação da vida espiritual e o processo de evolução e explicações necessárias para que possamos compreender a reação na mediunidade, na proposta do bem, na proposta do amor do Cristo na Terra, na proposta de renovação íntima, socorrendo aos que sofrem. Energias do psiquismo do encarnado irradiam para a área gástrica, irradiam para o sistema nervoso, e na vontade de servir essas forças físicas, elas reagem como ondulação em toda a periferia de seu corpo, expandindo-se, interagindo com as dores daqueles que estão ao redor. Nessas percepções é que se identifica o que chamam de mediunidade, relação da vida espiritual interagindo
com a vida física, e os médiuns, então, os trabalhadores do bem do Cristo, poderão lembrar as ações do Cristo ao dizerem: são os doentes que precisam de médicos. E nós podemos afirmar: são aqueles que sofrem no mundo espiritual que precisam de médiuns. São aqueles que estão buscando servir também no mundo espiritual, no trabalho do bem, a amparar aqueles que estão necessitados de orientação, que precisam de médiuns. E são aqueles que estão vivendo a alegria da instrumentalização na reencarnação, que se propõem a servir. Onde quer que esteja a dor, façamos assim, filhas. Sejam médiuns para os seus filhos ao chorarem na encarnação, não necessitando somente da alimentação, mas de uma palavra amiga, de esperança. Sejam médiuns para eles. Sejam médiuns para os seus companheiros ao chegar em casa carregando um transtorno de relação, de dificuldade na vida de trabalhos, e transtornados, recebendo impactos de tantos espíritos aliados ao pensamento deles. Sejam médiuns, socorram, abracem seus companheiros, irradiem paz para o coração dos espíritos que os acompanham, falem para eles do bem, do amor do Cristo. E sejam médiuns para os seus pais, olhando aqueles que deram condição na vida à reencarnação. Trate-os, lance fluidos de amor, de esperança, irradiando de vossas mãos e socorrendo as dores daqueles que vos amam. Sejam médiuns também para os seus que estão ao redor, amigos, vizinhos, companheiros de trabalhos, falando da proposta do mundo espiritual, irradiando a mente deles esperanças com a fé espírita, traduzindo para eles a realidade da vida espiritual dentro da própria encarnação, sem medo, sem sofrimento. Sejam médiuns, caros filhos, onde bons espíritos estarão socorrendo a vocês, seus guias, tratando sempre da proposta de elevação. A casa espírita somente ajuda para que os encarnados possam compreender o que eles se proporram na reencarnação e encontrem um campo fértil de amigos que se proporram também na reencarnação vivenciarem a renovação através da mediunidade, através do servir. Então, quantos chegam cá precisando de apoio, as emoções conturbadas, e quando se lançam à tarefa do bem, se sentem felizes. Quantos chegam cá percebendo os desencarnados em sofrimento, não sabem o que fazer? Ao compreenderem a sua função na reencarnação, ficam alegres em encontrar campo de trabalhos no bem, de socorro aos sofredores do invisível. Quantos chegam cá, querendo o coração sofrido ver o benefício ao seu semelhante, e vão ao encontro das dores, visitar os doentes e levar a paz, o amor. A casa espírita, ponto de encontro de espíritos reencarnados que se proporram a servir, encontrando com a doutrina espírita orientação segura das leis de Deus na proposta do amor, do bem na terra, através da mediunidade com o Cristo Jesus. O abraço do irmão aos vossos corações, amparados por Baltazar. O amor de paz e de bem traga segurança a todos na proposta da mediunidade na reencarnação. Muita paz, caros irmãos. Muita paz.